Eu estou trabalhando muito mais do que presencialmente. Eu já cheguei nas primeiras semanas ali a sentar em frente ao notebook 7h30 da manhã, né, fazer pausa só para almoço e janta e acabar 11 horas da noite. Trabalhando bastante, a rotina tá bem pesada. Agora, para ser mais sincera, assim, agora as coisas estão mais tranquilas porque acostumou, né? Essa pergunta é um pouco complexa porque, como professora, as questões profissionais e pessoais se atravessam, né? É difícil fazer essa separação no que diz respeito tanto à minha pessoalidade e também à própria organização da minha família, porque eu estou trabalhando de forma remota, então toda a minha rotina está impactada pelo meu trabalho. O nosso ofício tem sido bastante tensionado, né? A gente vive num campo de tensão, muito por conta das pressões da própria Secretaria de Educação, da Coordenadoria Regional de Ensino e das gestões, por conta de que a gente precisa dar conta de cumprir uma burocracia. Esse espaço virtual, ele precisa ser alimentado. Primeiro mês mesmo assim foi, desculpa a palavra, mas um verdadeiro inferno. O problema grande foi se adaptar. Daí a partir do segundo mês eu criei uma rotina. Eu me levanto, eu tomo banho, eu me arrumo, eu boto roupa de trabalhar, eu passo batom de trabalhar, eu penteio o cabelo de trabalhar, eu tomo café e eu sento. Eu tenho um lugar para estudo, mas só que eu não ficava 12, 15 horas por dia sentado. Então daí eu tive que comprar um adaptador de computador, uma cadeira melhor, arrumar uma mesa melhor, tive que organizar todo um espaço, e isso levou um mês, para que eu criasse esse ambiente que eu tenho agora, que eu fecho tudo, fecho piscina, fecho luz, ligo a Ju, fico o dia inteiro aqui trancada, como se eu estivesse lá na escola trabalhando. Olha, professora, assim, a gente tá em casa, claro, tem conforto e tal, mas não é a mesma coisa, né? Primeiro porque o volume de serviço aumentou. Então, apesar de que na maioria dos dias, né, não em todos a gente consiga organizar os horários, em casa a gente tem algumas dificuldades, porque a gente tem as rotinas familiares, está todo mundo em casa, né? Minha esposa é professora de creche, as creches estão fechadas, ela está em casa, as crianças estão em casa. Aqui em casa mudou tudo, né? Preciso primeiro explicar que, assim, tanto eu como meu esposo somos professores de história. Então, se antes a casa era um refúgio pra gente, agora virou o nosso ambiente de trabalho. Tem livro espalhado pela casa, tem cenário que foi montado, tem conversas na hora do almoço sobre planejamento, enfim. A vida ficou atropelada, não só por conta dessa questão da crise sanitária, mas também pela questão política, né? Pelo momento político do agora que a gente está vivendo e pelos ataques explícitos, né? Aos nossos corpos, ao povo negro, à nossa comunidade. Então, a minha vida ficou um pouco atravessada, não só como docente, por conta que tenho que pensar em atividades, né, remotas para os meus alunos, mas também como, né, mulher negra, nesse cenário político que está posto, né, em que o Estado escolhe, decide e deixa evidente quem vai viver e quem vai morrer. O impacto da pandemia na minha vida pessoal tem sido imenso, assim, tanto na condição de professor, né, que modificou toda a nossa forma de trabalhar, mas também na questão, principalmente, de ser pai, né, essa coisa de se dedicar 100% à convivência familiar. No caso eu, né, falando da vida pessoal, minha esposa tá grávida, então deu para curtir intensamente esse momento de gestação, né? Então eu pude acompanhar todos os passos, todas as consultas. Então por esse lado foi bom, né? Acredito que estar em isolamento, acho que uma das primeiras questões a dizer que é um privilégio, que a gente sabe que milhões de pessoas nesse país e no mundo não têm, mesmo estando trabalhando e trabalhando mais, né? Do que presencialmente, ainda assim é um privilégio que muitas pessoas não têm. Se eu parar para mostrar tudo que eu tenho aqui em torno de mim, e são livros e livros e livros e livros e livros e livros, enfim, são muitas leituras, são muitas reflexões. A gente não deixa de ser professor porque está em casa.
Ao contrário, quando a gente assiste um filme, quando a gente está jogando um jogo, quando a gente está lendo um livro, quando a gente está vendo uma imagem, mesmo quando a gente está fazendo uma viagem, um vídeo no YouTube que a gente está assistindo, tudo isso parece ser uma possibilidade de aprendizado para a gente. A gente não tem um modo off. Isso tá dentro da gente, assim, pensar, planejar, sempre, em todos os momentos. Muitas vezes eu tenho que me isolar num quarto para poder trabalhar, né, para eu também não estar prejudicando o dia a dia, né, da minha família, no sentido de que eu prive eles de acesso a alguns cômodos da casa, né? Mas assim, é trabalhoso, né? Às vezes é frustrante porque a gente tem uma expectativa e, na verdade, o que a gente tem de retorno é outra, né? Mas assim, com relação a estudos, tu acaba te aprofundando melhor naquilo que tens que abordar, né, com os alunos. Eu moro num apartamento pequenininho, com meu marido, um cachorro e um gato. E aí ele usa o escritório para home office que ele já usava antes. E aí eu precisei adaptar o meu espaço de trabalho onde dá. Então tem dia que eu trabalho no sofá, tem dia que eu trabalho na mesa de comer, tem dia que na cama, tem dia que eu tô em pé gravando vídeo na frente da minha prateleira de livro. Onde dá, eu trabalho. Eu montei um cenáriozinho quando começou a pandemia para gravar uns videozinhos para os meus alunos. Aí cada coisinha foi pensada, assim, tem um pouco de mim em cada coisinha, então. A gente está aqui em isolamento desde o dia 15 de março. E há momentos de angústia, há momentos também de esperança, de aprendizado, mas no geral a gente está aprendendo a conviver bem hoje em dia com essa questão do isolamento social. Hoje eu me sinto já um pouco mais adaptado a essa situação. Para quem é ansioso, isso aflorou muito mais a questão da ansiedade. E outra questão também enfrentada é a questão do fato de eu ser mãe, ter 2 filhos, um de quase 9 anos e outro de 3, então eu tenho que dar conta das atividades, né, deles, da escola deles e também dos meus alunos. Aqui em casa a gestão é compartilhada, né, meu marido a gente se ajuda, ele sabe que fim de semana eu tenho que planejar enquanto ele cuida das crianças, né, eu tenho que planejar e corrigir trabalho, né, tem meus pais que me ajudam, mas eu vejo que em outros casos, para o homem, né, é mais fácil, a mulher tem que dar conta da casa, dos filhos, planejar as atividades para as crianças, porque às vezes tem que ficar dentro de casa, né? Então é bem complicado, mas eu acho que para a mulher é mais difícil ainda essa situação. Aquela coisa de que o casal em casa, isso pode ser complicado, para nós foi totalmente diferente, a gente pôde se curtir muito mais, curtir a gestação, foi algo bem legal. Ela também é professora, então a gente compartilha as angústias, ela é pedagoga, é professora de 4º ano, então a gente compartilha, a gente divide as opiniões. Nós trabalhamos na mesma escola, né? Então isso também é algo que a gente pode discutir as pautas ali do que as escolas estão discutindo, estão trabalhando, né? Enfim. No primeiro momento, a gente ficou, eu e a minha companheira, ficamos praticamente as 3-4 primeiras semanas em casa, né? Sem sair, sem nada, mas mantendo a nossa rotina praticamente de forma tranquila em casa, né? Com essa possibilidade de fazer o trabalho à distância, o trabalho em home office, mesmo com a possibilidade de sociabilidade, né? Eu acho que até mudou de um certo modo de forma positiva, porque eu estou tendo muito mais contato com pessoas queridas hoje de forma virtual do que até tinha de forma presencial, né? Eu sempre fui um pouco avesso a esse meio de comunicação virtual. Então, nesse sentido, não tivemos nem uma grande mudança. E até porque eu moro numa casa que tem uma casa com um quintal grande, então a gente consegue sair, consegue dar uma caminhada, consegue fazer, eu gosto de mexer com as minhas plantinhas. Parece que agora que a gente está em casa, a gente está sem fazer nada, né? E eu entendo muito isso, porque para aquele trabalhador e trabalhadora que sai todo dia, né, para trabalhar, que está se arriscando, que está colocando a sua vida e a vida dos seus filhos em risco, parece que a gente está em casa sem fazer nada mesmo. Mas a gente está aqui, a gente está dividindo ainda mais a nossa rotina, a nossa família, as horas do nosso dia, a nossa casa com essas crianças e adolescentes. Se antes eu ficava 40 horas na escola, agora eu sou professora 24 horas por dia.